Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que resolveu recorrer ao futebol na América do Sul para trazer reforços. O clube encaminhou a contratação de duas jovens promessas do futebol sul-americano. O primeiro deles, o volante paraguaio Brian Grance, que pertence à Olímpia, chegou a ser colocado no São Paulo. O tricolor desmentiu essa história. O outro, um meio atacante venezuelano chamado Santos Torrealba, que pertence ao Zamora. Ambos têm 18 anos de idade e chegam por empréstimo de 1 ano com a opção de compra a princípio. Ficam no time sub-20, mas podem ganhar minutos no time principal caso demonstrem qualidade. Só para completar, o Cruz Maltino também está tentando a contratação de Alan Saldívia, zagueiro uruguaio do Colo-Colo. A primeira oferta feita pelo Vasco foi de $300 mil ou R$1.600.000 pelo empréstimo do jogador, com opção de compra de R$8.100.000. Ainda não há uma resposta do Colo-Colo sobre a oferta. Bom, falar sobre o jogo de amanhã. Paulo Henrique está fora, Tietê também não volta, né? Os dois vão ser desfalques. Com isso, o Puma Rodrigues, que foi convocado para a seleção uruguaia para os jogos contra Peru e Chile, para fechar as eliminatórias. Ele enfrenta a equipe do Sport, depois se apresenta ao técnico da seleção uruguaia, o Luco Bielsa. E o Barros vai ser mantido no meio-campo. Então, tendência de time: Léo Jardim, Puma, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton, Barros, Jair Coutinho, Ryan Verrete e Nuno. Essa é a tendência de time, com David Andrés Gomes ficando como opções no banco de reservas para o segundo tempo. O Vasco precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, vem de 2 derrotas, goleou o Santos por 6-0 lá atrás, depois patinou diante do Juventude e diante do Corinthians também. Então, assim, o Vasco precisa somar 3, porque o presidente Pedrinho disse que já tinha um potencial investidor, né, de comprar todo o potencial construtivo. Já existia essa conversa, e essa pessoa, essa empresa, ele não quis dizer à época, tinha um prazo de 90 dias, já tinha passado alguns dias. Eu fui procurar saber, e conversando com pessoas do Vasco, fui informado que a data final, prazo final, é 15 de setembro, ou seja, daqui a 16 dias. Esse investidor, ou essa empresa, tem que confirmar a sua proposta. Só que eu descobri ontem que tem uma pessoa à frente dessa empresa, só não consegui descobrir o nome dela, mas é uma pessoa de um ramo gigante que domina a região da Zona Oeste do Rio de Janeiro e que está numa tratativa final e conversando inclusive com a família, né? Até a pessoa me disse assim, olha, só se a família der contra. Mas é uma negociação que tem tudo para caminhar, para dar certo. E, segundo eu soube, se por um acaso deu uma dor de barriga, acordou, o investidor falou, não quero mais, minha família não topou, tem um segundo grupo, que o Vasco startou, conversa com 2 grupos. Um avançou, e aí o Vasco segurou aquele segundo e avançou nessa negociação. Caso ela não aconteça, o segundo será reativado. Óbvio que perderia mais tempo, porque o objetivo do Vasco da Gama é fechar com esse investidor, ter o valor do potencial construtivo, ele não vai ser pago cash, porque não há necessidade, e já nos primeiros dias, né, de janeiro, começar finalmente a obra de reforma e ampliação do nosso estádio de São Januário. O projeto está já encaminhado, tendo à frente o escritório do Sérgio Dias, um projeto que vai ficar na casa de 45 a 48 mil torcedores, não vai ultrapassar isso, e acho até pela viabilidade do local faz mais sentido. Hoje a gente tem 20, você está mais que dobrando a capacidade, mas vai ser um estádio muito mais moderno, com camarotes, com receitas que o Vasco vai ter. E o melhor, o Vasco não vai, nesse momento pelo menos, se associar a nenhuma empresa construtora, como por exemplo tem o Palmeiras, que faz com que a W Torre faça shows ali e interrompa os jogos do Palmeiras. No caso do Vasco, o Vasco pode e deve acontecer vender o name right, né? Como fez agora o Morumbi, que virou Morumbis porque vendeu para a Lacta e ela colocou o nome do chocolate, que faz todo total sentido, né? Então é isso, torcedor. O potencial construtivo está avançando. Nesses próximos dias, pode até não chegar a 15 de setembro antes de já ter uma resposta. E aí o Vasco sacramentar, assinar, porque o NDA foi assinado e ele tem um prazo de 90 dias o investidor para dar a resposta sim. E a tendência é que role aquele sim.
Nós merecemos um grande estádio.